Hoje, no Corujão. Sophia Loren, Alec Guinness, Christopher Plummer. A queda do Império Romano. 3 horas. A luta contra a tirania de um regente continua. O filho de Robin Hood. Hoje, no Corujão. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Oferecimento Orloff. Pense em você amanhã. Exija Orloff hoje. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. Fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo e a Polícia Florestal fazem uma blitz na Mata Atlântica e descobrem a prática de vários crimes contra o ecossistema. Em Brasília, uma aluna morre baleada em plena sala de aula numa escola de uma cidade satélite. Ex-prisioneiros de guerra contra o Irã voltam para o Iraque em clima de grande emoção. A Grécia presta a última homenagem a Cristina Onassis, que vai ser enterrada amanhã na Ilha de Escórpios. E o Congresso deixa para terça-feira a decisão sobre a votação dos projetos que fixam o novo valor do salário mínimo. E agora as notícias da noite. O governo pretende cobrar um novo imposto para donos de carros e caminhões. É o pedágio nacional, que vai variar de 12 a 150 UTNs, ou seja, de 45 mil cruzados a 566 mil cruzados por ano. A informação foi dada hoje pelo ministro dos Transportes, José Reinaldo Tavares, no final do encontro que reuniu 7 ministros de transportes dos países do Cone Sul, na cidade de Canela, a 140 quilômetros de Porto Alegre. O ministro disse que o projeto vai ser enviado ao Congresso na próxima semana e que o dinheiro arrecadado vai ser usado na recuperação de estradas. No encontro, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina e Peru decidiram criar um documento único para a circulação nas fronteiras. O documento vai substituir os 5 utilizados hoje. Os ministros também vão estudar a unificação das regras de trânsito nos 7 países. Em São Paulo, uma feira está mostrando produtos argentinos que vão estar à venda no Brasil no ano que vem. A feira é consequência de um acordo de cooperação econômica assinado entre os 2 países. A Feira da Indústria Argentina trouxe para o Parque do Anhembi, em São Paulo, cerca de 1000 produtos diferentes, desde panetones e vinhos até máquinas pesadas e este avião pulverizador de defensivos agrícolas. O governo argentino investiu $500 mil na promoção da feira, quase 3 milhões de cruzados no câmbio oficial, e espera conseguir até 18 bilhões de cruzados em negócios. A grande vedete dessa feira é este carro, o Fuego da Renault. Ele custa hoje na Argentina $30 mil, cerca de 18 milhões de cruzados no câmbio oficial. O Fuego tem o bloco do motor em alumínio, freio a disco nas 4 rodas e as portas se abrem com um comando de raio infravermelho. O Fuego tem ainda um microcomputador com 8 funções, que controla desde a quantidade de combustível gasta por quilômetro rodado até a quantidade de combustível no tanque. Ele tem este controle de rádio bem próximo do volante, mas a grande novidade é este toca-fita. Quando roubado, ele tem um dispositivo interno que destrói o mecanismo. Os fabricantes argentinos garantem que não vai haver uma concorrência desleal com a indústria brasileira. A regra vale para todos os produtos incluídos nos 22 protocolos de cooperação econômica assinados entre Brasil e Argentina. Os produtos do acordo vão estar à venda nos 2 países, livres de qualquer imposto de importação, já a partir do ano que vem. Bom, essa é uma primeira tentativa de ligar as 2 economias que se completam uma a outra com produtos industriais e agrícolas. Seria o começo de um mercado comum? O começo de um mercado comum, uma tentativa que tenho a impressão será muito bem sucedida. E aí vale ressaltar que de 85 para cá, Brasil e Argentina fecharam mais negócios que nos 100 anos anteriores. O governo vai ter que refazer os cálculos do orçamento para 89. E não é só por causa da decisão do Congresso de perdoar a dívida externa já vencida dos estados. Tem um outro problema sério. É o que mostra Paulo Henrique Amorim depois de uma conversa que ele teve hoje.
O deputado Francisco Dornelles, que foi ministro da Fazenda e secretário da Receita Federal, quer dizer, ele sabe o que está falando, acha que o governo cometeu um grave erro de avaliação do que espera arrecadar de impostos em 89. De acordo com as contas de Dornelles, o governo colocou no orçamento a previsão de realizar um esforço adicional de arrecadação de 2 trilhões de cruzados. Desse total, 1 trilhão e 700 bilhões de cruzados são o resultado de projeções exageradas do que a máquina da Receita pode conseguir ou de expedientes que, na opinião de Dornelles, são inconstitucionais. Quer dizer, se a Receita vai ficar abaixo do esperado, e muito abaixo do esperado, e os cortes nas despesas, a gente sabe como são, é bom ir se preparando. Vem imposto aí. Depois da batalha da dívida externa, os estados estão se preparando para enfrentar agora o pacote fiscal do governo. Por conta do aumento da contribuição da Previdência, que vai onerar as empresas, o governo vai reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica. Só que, ao diminuir o imposto, vai desfalcar a participação dos estados no bolo do imposto de renda. Vai ser outra confusão. O resultado é que as relações entre o Palácio do Planalto e os governadores continuam péssimas. Não convidem para o mesmo jantar o presidente Sarney e qualquer governador do PMDB. Henrique Santilo de Goiás foi o único que escapou. A Comissão Técnica dos Empresários no Pacto Social terminou hoje no Rio uma reunião de 2 dias. Foram acertados os últimos detalhes para o próximo encontro do Comitê Dirigente, marcado para segunda-feira que vem. Joelmir Betting. Assessores dos empresários fizeram nesta sexta-feira uma avaliação positiva do pacto, que hoje completa 3 semanas de vida, paixão e sorte. O pacto, que ainda está na casca do ovo, está funcionando como trégua de Natal para a montagem em paz de um acordo nacional duradouro a partir de janeiro. E nessa trégua de 2 meses, vão sendo ajustados os pontos de atrito no sistema de preços pactuados, além da discussão ou da negociação lateral do ajuste fiscal. É um aprendizado coletivo. Agora, o mais importante é que esse ensaio de pacto já contribuiu para desarmar a ronda da hiperinflação. A inflação de novembro, que estava projetada para 35% ou mesmo 38%, contentou-se com 26,10%, abaixo do teto pactuado. E desde a celebração do pacto no dia 5, não mais se falou em choque depois da eleição, que já passou a eleição, nem em hiperinflação antes do Natal. Quer dizer, com o pacto, a economia deixou de ser refém do boato. Nossos próximos assuntos. Em Belo Horizonte, o vereador que perde a eleição ganha uma aposentadoria. E os cardiologistas se reúnem no Sul para estudar as maneiras de evitar o infarto. Daqui a pouco. A faca elétrica Arno, que você acha que só deve ser usada em ocasiões especiais, tem que estar sempre à mão para usar no Natal, no dia 1º, no 2º, no 3º, na 4ª, na 5ª, na 6ª. Com 2 lâminas autoafiantes, uma para congelados. Faca elétrica Arno, corta tudo rapidinho, facilzinho, mas tem que estar sempre à mão. Tillers Club, um verdadeiro clube. Tillers Club é feito com maltes exclusivamente importados e blend cuidadosamente elaborado. Tillers Club. Bem-vindo ao clube. Não perca a maior exposição de animais do país. Começa sábado e domingo no Parque da Água Funda, a 8ª Grand Expand. Os animais mais premiados. 3.000 cavalos, 1.000 bois, 20 leilões. E tem cachorrinhos, tem coelhinhos, aves raras, tem rodeio, tem toda a beleza das orquídeas para uma volta à natureza. De 19 a 27 de novembro, Parque da Água Funda, início da Imigrantes. Não perca! O Ministério da Saúde informou hoje que mais de 80% dos funcionários que fazem o trabalho de prevenção de doenças no país não terão condições de trabalhar em dezembro.
O superintendente interino da SUCAM, em Brasília, Alberto Rodrigues, disse que, em função do decreto que limitou os gastos públicos, o Ministério da Saúde não conseguiu novas verbas. Por isso, a SUCAM não poderá repor os estoques de remédios e inseticidas e o trabalho de prevenção de doenças, como a dengue, a febre amarela, chagas e a malária. Esses estão comprometidos. Só equipes de emergência vão trabalhar. No Ceará, a SUCAM, Superintendência de Campanhas, deu férias coletivas a 2.000 funcionários. O presidente da Câmara e do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, foi homenageado nesta sexta-feira em Florianópolis. Ele recebeu a comenda Anita Garibaldi. Na rua, o deputado teve um encontro inesperado com funcionários da Eletrosul, em greve há 22 dias. Os funcionários pediram que o deputado intercedesse nas negociações e Ulisses Guimarães prometeu colaborar. Um abraço, muito obrigado, e eu espero, se depender do meu esforço, digam uma vez, que vamos resolver isso. Contem comigo. Os funcionários da Eletrosul estão dispostos a aceitar o índice de reajuste proposto pela empresa. A Eletrosul ofereceu aumento de 110%. O que ainda está sendo negociado é a readmissão de alguns funcionários. Surge em Minas um novo tipo de marajada política. É o segundo depois da Constituinte. Primeiro foram os deputados autorremunerados, que, aproveitando um dispositivo da nova Constituição, aumentaram os próprios salários. Isso foi feito pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e pela Assembleia do Rio de Janeiro. Agora são os vereadores de Belo Horizonte. Eles votaram uma emenda no início da legislatura, em 1983, reduzindo de 8 para 6 anos o prazo para a aposentadoria. Assim, os 23 vereadores que não se reelegeram nestas últimas eleições vão receber uma aposentadoria vitalícia paga pela Previdência do Legislativo, formado com fundos do contribuinte. O valor da aposentadoria chega a 960 mil cruzados. Cardiologistas de todo o país discutem maneiras de prevenir e dão conselhos para evitar as doenças do coração. Eles estão reunidos num seminário em Porto Alegre. A busca de novas alternativas para o tratamento das doenças do coração foi o tema principal do seminário. Uma das técnicas é a angioplastia. A angioplastia substitui o transplante. Com uma espécie de agulha, o médico introduz um líquido nas coronárias, artérias do coração. Serve para retirar a gordura e evitar o infarto do miocárdio, doença que mata por ano 200 mil pessoas no Brasil. A forma de prevenir essa doença, quando o indivíduo ainda não a apresenta, é evitar os chamados fatores que predispõem ao surgimento da doença. Que fatores são esses? Esses fatores, fundamentalmente, são a eliminação do hábito do fumo, o colesterol elevado, a diabetes, que tem que ser bem controlado, evitar o estresse emocional, fazer exercícios e, com isso, evitar o sedentarismo. O presidente Sarney vai segunda-feira à Argentina. Hoje à tarde, o presidente foi a São Paulo para acompanhar a mãe dele, Dona Quiola, que foi fazer exames médicos. Agora à noite, o presidente voltou para Brasília. Os próximos assuntos do Jornal da Globo. Os estudantes da Coreia do Sul não aceitam o arrependimento do ex-presidente que confessou que era corrupto. E o Vascão enfrenta a seleção da Dinamarca e mostra por que é um dos líderes da Copa União. Nós voltamos já já. Sabe como fazer uma boa higiene bucal? Com um creme dental com flúor ativo contra as cáries, que combate a placa bacteriana que pode causar o tártaro. Que seja saboroso, refrescante. E que seja Novo Colinos, o antiplaca com gosto de creme dental. Todo veículo vem de fábrica com TRW, a marca da peça original. Escola Agrotécnica Federal Juscelino Kubitschek. A Escola de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Os alunos plantam uvas e colhem vinho, vinagre e champanha. A formação de especialistas depende do nosso ensino técnico. O valor do ensino público, uma aula de cidadania, neste sábado, 7h10 da manhã.
O Senado aprovou hoje um acordo bilateral entre Brasil e Paraguai. O acordo vai facilitar a devolução dos carros roubados e diminuir os roubos na fronteira. Os veículos que entrarem num dos dois países sem documentação serão apreendidos e a ocorrência é comunicada às autoridades do país vizinho. A Polícia Federal prendeu agora à noite em Belém o francês Jean-Paul Gerard Carme. O francês estava sendo procurado pela polícia de seu país por envolvimento no tráfico internacional de entorpecentes. 2 policiais franceses estão em Belém, aguardando a extradição do traficante, que deverá ser decidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O governo da Dinamarca proíbe a importação e venda de figos secos da Turquia. É que os figos estão com uma quantidade da substância cancerígena aflatoxina 90 vezes maior do que a permitida. A aflatoxina surge de um fungo encontrado em climas quentes e úmidos e provoca câncer no fígado. No Brasil, grande parte da produção de amendoim está contaminada pela aflatoxina. O presidente da França, François Mitterrand, começa uma visita de 2 dias à União Soviética. A neve cobria a pista do aeroporto quando o Concorde presidencial francês chegou hoje a Moscou. Mitterrand foi recebido pelo ministro do Exterior soviético, Eduard Shevardnadze. Ele conversou com o presidente soviético Mikhail Gorbachev sobre comércio e desarmamento. Amanhã, o presidente Mitterrand vai ao Centro Espacial de Baikonur, na Ásia Central Soviética. Ele vai assistir ao lançamento da nave espacial Soyuz TM-7, que vai levar 2 astronautas soviéticos e um francês para a estação orbital Mir. O presidente Gorbachev anuncia um encontro em Moscou com líderes das repúblicas soviéticas da Armênia e do Azerbaijão. Hoje, milhares de pessoas tomaram a praça central de Baku, capital do Azerbaijão. O Azerbaijão e a Armênia disputam a soberania sobre a região de Nagorno-Karabakh. As principais causas do conflito são as diferenças étnicas e religiosas entre elas. Os conflitos já causaram 40 mortes este ano. Moscou enviou tanques às regiões para evitar mais violência. E na Coreia do Sul, os conflitos continuam. Os estudantes não aceitam o arrependimento do ex-presidente Chun Doo-hwan. Eles exigem punição para o general, que confessou publicamente ser corrupto. O pedido de desculpas do general não diminuiu a revolta dos estudantes. Hoje, eles voltaram a transformar as ruas de Seul no inferno. Os estudantes cercam a polícia na manifestação contra o ex-presidente. O atual presidente Roh Tae-woo vai fazer um apelo amanhã para que os sul-coreanos perdoem Chun Doo-hwan. Mas os estudantes prometem continuar protestando até o general Chun ser processado. E o curioso é que o Ministério da Educação da Coreia do Sul anunciou hoje que vai acabar a partir do ano que vem com um treinamento militar para estudantes, que era obrigatório há 19 anos. É que os estudantes estavam empregando as táticas militares que aprendiam contra a polícia sul-coreana. O governo racista da África do Sul pretende libertar gradualmente o líder negro Nelson Mandela. Ele não vai voltar para a cadeia quando terminar o tratamento de uma doença nos pulmões, o que pode levar até 6 meses. Depois, Mandela vai para uma casa, onde vai poder receber a família com maior liberdade. Assim, o governo sul-africano vai testando a reação dos radicais brancos e negros à libertação de Nelson Mandela. Paulo Francis. Nelson Mandela, o líder negro sul-africano, vai ser transferido de uma prisão especial para a prisão domiciliar. Isso depois de 26 anos de cadeia, o que dá a medida das reformas que o governo sul-africano branco promete aos negros, a passo de cágado. O resumo da ópera é o seguinte: os brancos, que são minoria, não querem democracia porque perderiam tudo. Os negros, que são maioria absoluta, querem revolução. O impasse é total, apesar das desconversas de conciliação de uns e outros. Por enquanto, os brancos têm monopólio das armas, mas os negros são uma multidão feroz, cada vez mais disposta a tudo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A seleção da Dinamarca, que foi uma das atrações da Copa do México, lembra? Fez agora à noite o segundo amistoso no Brasil. No primeiro, os dinamarqueses perderam para o Bahia, 1-0. Hoje, a chamada Dinamáquina pegou o time de melhor campanha na Copa União.
o Vasco. O ingresso barato a 200 cruzados levou 14 mil torcedores ao Maracanã, no Rio. A Dinamarca, com uma equipe renovada, pouco a ameaçou. O Vasco mandou no jogo. Vamos ver aí o gol que definiu a partida. Chute de Mazinho, no meio do campo. O meio-campista Zé do Carmo atrapalha o goleiro. E fica assim o placar definido em 1 para o Vasco, 0 para a Dinamarca. Férias a 12 de dezembro. A conquista do Sindicato dos Jogadores do Rio na Justiça recebe o apoio dos jogadores baianos. Eles também querem entrar em férias no dia 12. Os mineiros ainda não se decidiram e devem acompanhar a posição dos jogadores de São Paulo, que se reúnem na segunda-feira. Também na segunda, a CBF tenta caçar a liminar obtida pelos cariocas. Questão de férias é assunto para Juca Kfouri. É bobagem querer discutir a questão das férias dos jogadores sob o aspecto legal. O sindicato dos atletas estão desempenhando o papel deles, ou seja, estão defendendo os interesses dos jogadores. Se de fato é aparentemente radical a postura de não aceitar o adiamento do começo das férias por apenas uma semana, existem outros argumentos a serem considerados. O primeiro deles é que os sindicatos querem garantir os contratos, os empregos daqueles jogadores dos 16 clubes que serão eliminados se o segundo turno da Copa União terminar no dia 18 de dezembro. O outro aspecto é que essa questão devia ter sido resolvida assim que saiu a tabela da Copa União. Mas não. Coerente com a postura de empurrar com a barriga, a CBF mais uma vez deixou tudo para a última hora, sem consultar ninguém. E é contra isso que os atletas se insurgem. E é por isso também que vem na Europa um verdadeiro paraíso. O regulamento da Copa União prevê a suspensão por 1 ano do clube que não comparecer a um jogo. Mas ressalva no artigo 47, entre vírgulas, a expressão salvo motivo de força maior. Uma greve dos atletas não é um motivo de força maior? Esta deve ser a próxima polêmica do nosso futebol. A seguir, o Bloco de Cultura, com destaque para os seguintes assuntos. Márcia Peltier entrevista a escritora Lia Luft. E Maurício Kubrusli fala do novo livro de Rubem Fonseca. Até já. Você só tem mais 12 dias para comprar qualquer produto Brastemp e pagar no dia 21 de dezembro sem aumento. Pacto Econômico Brastemp. Esta é a Embaixada da Escócia no Brasil. Toda protegida em vidro transparente. A sua entrada fica na parte superior. O acesso a ela deve ser precedido de todo o protocolo. E uma vez lá dentro, você vai entender. Nada representa melhor os escoceses em nosso país. Conheça a Escócia. Com Bells, o Scotch símbolo da Escócia. Mostre que você não esqueceu. Diamantes marcam mais que uma data, marcam uma história de amor. Em vez de ficar aí reclamando do momento econômico, venha para o Crefisul. Aqui tem sempre um bom negócio para você. Crefisul, o banco que tem mais QI por metro quadrado. Existe estabilidade na economia brasileira. Para os clientes do Crefisul. Aqui os altos e baixos viram sempre oportunidades para bons negócios. Crefisul, o banco que tem mais QI por metro quadrado. Um terremoto que chegou a 6 graus na escala Richter atingiu agora à noite o Canadá e os Estados Unidos. O tremor de terra foi sentido de Montreal, no Canadá, até Washington, nos Estados Unidos. Foi o mais intenso terremoto que atingiu a região nos últimos 50 anos. Não há notícias de feridos. Em maio deste ano, 4 fotógrafos brasileiros viajaram para Angola. E eles ficaram impressionadíssimos com a semelhança entre os dois povos, o brasileiro e o angolano. O resultado dessa viagem está sendo mostrado na exposição Angola, maio de 1988. Está no Paço Imperial, no Rio. São 80 fotos que mostram cenas do dia a dia de um país que se parece muito com o Brasil.
No período colonial, milhares de angolanos vieram para o Brasil como escravos. E isso influenciou bastante a nossa cultura. A ideia da exposição é exatamente mostrar essa identidade. Na inauguração da exposição, além das imagens de Angola, estavam presentes também a música e a dança. Apesar das dificuldades, apesar da guerra civil, apesar do esforço de reconstrução em Angola, eles continuam ainda com aquela mesma alegria que a gente vê aqui também, muitas vezes, na favela, né? Que é uma coisa que é meio inexplicável, mas que é de dentro do ser humano, e que eu acho que isso é uma coisa marcante. A escritora gaúcha Lia Luft está lançando seu quarto livro, O Lado Fatal. Autora de mais de 10 romances, Lia Luft agora escreve seu quarto livro de poesias que ela dedicou ao marido que morreu em março deste ano, o poeta e psicanalista Hélio Pellegrino. Lia Luft está lançando um novo livro, não é? Vocês já sabem, de poesia. Um livro que tem uma carta de Hélio Pellegrino no início, que diz assim: a paixão inquieta e dói, seja na carne, seja na alma dos apaixonados, e tem raízes no meu fatal lado esquerdo. Lia escreveu um livro só de poesias, O Lado Fatal, um livro de amor a Hélio Pellegrino. Lia, como é que começou esse livro, O Lado Fatal? O Lado Fatal foi a primeira coisa que realmente eu fiz depois que ele morreu, que eu voltei para Porto Alegre. Eu acho que foi um pouco uma tentativa de dizer o indizível. E a minha sensação enquanto fazia o livro, e mais agora que ele está pronto, era de que se eu não dissesse isso, eu nunca mais diria nada. Eu estava me sentindo muda. Lia Luft é uma romancista que já escreveu muito sobre a morte em seus livros, mas esse livro não é um livro sobre a morte, é um livro sobre o amor, sobre a vida, não é mesmo, Lia? Eu quero que esse seja considerado não um livro sobre a morte, mas um livro sobre o amor, um livro sobre a vida. E, inclusive, me parece que esse é o livro mais doce que eu já escrevi, porque os meus livros, de modo geral, são bastante atormentados. E esse não é um livro atormentado. É fruto, eu acho, da maturidade, da tranquilidade, não é? É o livro menos mórbido de todos, não tem nada de mórbido. Aliás, eu concordo, esse livro, quem for ler vai saber, ele tem uma doçura especial. E você chama muito Hélio de menino, homem solitário, guerreiro, sonhador, visionário. São palavras sempre de amor em relação a Hélio. Que as pessoas me procuraram muito quando ele morreu, clientes, ex-clientes, amigos, leitores, desconhecidos, e eu não tinha nada para dar para essas pessoas naquela hora. E depois dos poemas escritos, eu achei que seria não só uma homenagem a ele, uma maneira de perpetuar Hélio no livro, como também dar um pouco dele para essas pessoas. Como é que começou exatamente? Teve assim alguma frase que bateu em você primeiro? Teve, eu estava já há uns 2 meses, eu estava morando já em Porto Alegre, mas ainda hospedado em casa de uma amiga, aliás, a quem eu dediquei o livro também, Jane, que me deu a maior força no meio de tantas outras pessoas amigas. Eu nunca pensei que eu tivesse tantas amizades. E começou uma espécie de um refrão assim, o meu amado era isso, o meu amado tinha coisa de menino, o meu amado era velho e moço. Isso me embalava e de repente começaram a surgir os poemas e eu fui um pouco intercalando também. Um poema que começa, o meu amado, o outro não. Enfim, aí foi o trabalho normal. O livro Lado Fatal é um hino de amor ao Hélio Pellegrino, seria isso? Eu acho que é um pouco assim, dizendo a morte não venceu, né? Eu acho que é um pouco um livro de amor à vida, de acreditar na vida. Isso foi também muito importante. Um pouco, parece que o último poema do livro diz exatamente isso. Devo-te isso. Voltar a amar a vida como agora amas inteiramente a tua morte. Não há melhor homenagem para uma pessoa que morreu do que tentar viver da melhor maneira possível em homenagem a ela. Quer dizer, a morte não me derrotou nesse sentido. Então, tudo que me veio do Hélio sempre foi bem, sempre foi bom. Ele só me fez bem, continua fazendo. A gente se fazia bem. E há um outro acontecimento literário chegando às livrarias. É o novo romance de Rubem Fonseca, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Mais uma vez, uma história cheia de mistério, com um clima cinematográfico à la Hitchcock. Maurício Kubrusli. Um diretor de cinema que vive pensando através dos olhos da câmera, das cenas, o enquadramento, o movimento da câmera, que se aproxima, que se afasta. Um diretor que vive citando cenas famosas dos grandes filmes, diálogos famosos dos filmes que todo mundo lembra. E, de repente, aparece na mão desse diretor
uma caixinha esquisita que quando ele abre está cheio daquelas coisinhas de plástico que são usadas no carnaval para enfeitar as fantasias. A câmera fecha na caixa. Seria de plástico mesmo ou uma esmeralda? De plástico mesmo ou um rubi? E esse diretor de cinema descobre, meio por acaso, um esquema bem armado de fazer contrabando de pedras preciosas através dos desfiles de fantasias